E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Feliz de estar aqui novamente agora. Já puxou o microfone. Meu Deus, deixou. Já era. O furacão chegou. O furacão chegou. Não faz isso dela não é furacão não. Também tem que tomar conta. Né, senão... não. Né, filha? Oh, já rindo, já não deixa. Gente, hoje, prepare os lenços. Preparem os lenços, porque hoje, se você não chorar com essa história, talvez você está precisando tomar uma agulhada pra chorar. Caraca, tu tá ruim. Tô ruim, cara. Porque eu vou chorar, com certeza. Eu já chorei pra caraca, talvez eu chore aqui no meio, então porque eu sou emotivo, não tô nem aí, vamos embora. Será que eu vou chorar? Não sei. Ah, não sei. Gravei um roteiro, escrevi um roteiro para poder lembrar de tudo aquilo que nós passamos, para poder contar para você. E nós queremos contar essa trajetória aqui, ó. Esse milagrinho aqui, esse gente. presente, nós queremos contar para vocês que ela literalmente é um milagre. Eu sei que o seu filho é um milagre. Eu sei que todos os filhos desse mundo é um milagre. A vida é um milagre. Mas você vai entender de tudo aquilo que ocorreu com a gente, o porquê que eu tô falando que ela é um milagre vindo de Deus e tudo que aconteceu, tudo que envolveu da nossa história, tudo que a movimentação do Espírito Santo que nós cremos, talvez você não creia nesse sentido, tá tudo bem, mas nós cremos a movimentação do Espírito nessa história para que ela viesse e para que ela estivesse aqui com toda essa alegria, com todo esse brilho que a gente ama. A garota já acorda rindo, gente. Já, gente, é uma graça. Realmente é a graça sobre a vida dessa criança. Ela veio para trazer luz mesmo, alegria para nossa vida. Sim. A gente sempre foi um casal assim muito parceiro, a gente sempre foi um casal muito unido, né? Mas faltava algo para completar a nossa vida, né? Para completar a nossa felicidade. E esse algo era aqui o nosso presente, nosso presentinho que Deus nos deu. E a gente quer contar um pouquinho para vocês de como tudo aconteceu, desde o comecinho, até mesmo para você que tem o sonho de ser mãe, né? Vocês que têm o sonho de ser pais e não conseguem, né? Estão tentando há muito tempo, até mesmo para poder incentivar vocês, né? Para dar aí se a gente puder levar um pouquinho de esperança para sua vida, né? A gente já vai estar muito satisfeito com esse vídeo. Então, antes da gente começar, eu quero começar me apresentando para você que está chegando agora no nosso canal. Eu sou Júlia Matos, segue lá no meu perfil no Instagram, se chama Júlia Mentalidade, Júlia _ Mentalidade. Nós falamos sobre a mentalidade do reino, a mentalidade de Cristo. É sobre esse tipo de mentalidade que nós falamos lá nesse perfil. E o meu é Bianca GVGir. Eu falo muito sobre moda, tem muito conteúdo bom lá no meu Instagram. Me sigam lá para várias dicas. Vocês que gostam de ter uma autoestima elevada, vocês que gostam de se vestir bem, de estar por dentro do mundo da moda. Tem muita coisa boa lá no meu perfil também, Bianca GVGir. E siga o nosso o arroba do casal, que se chama @CoupleLoveOficial. E você está oficialmente no Couple Love Cast! E vamos embora, vamos contar essa história linda pra vocês aqui no Couple Love. Vamos começar no Brasil, certo? Ela não queria engravidar. Nós estamos juntos há... Agora 23 anos. Você viu que isso foi um gatilho pra poder eu Perceberam, lembrar, né? Homens, se liga nesse truque. Nós estamos juntos há... Entendeu? Aí ela fala, você finge que sabia também. Uhum. Nós estamos juntos há 23 anos. Então, é muito tempo, nós passamos muita história, muitas vontades no meio desse caminho. E no meio dessas vontades, eu sempre quis ser pai, eu sempre fui... eu amo criança desde novinho. Cuidei dos meus primos, ajudei a cuidar dos meus primos. Né? Então, eu sempre quis ser pai, enfim. E ela, por um período, não queria ser mãe. Não queria. Principalmente por quê? Porque a gente começou a namorar muito jovem, os dois, né? Então, quando a gente conseguiu conquistar a nossa liberdade financeira, né? Que foi o que a gente contou no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, assista. Vai colocar aqui, amor?
Vou colocar no card. Coloca aqui no card, que você não assistiu, assista. Então, quando a gente conseguiu atingir, assim, uma liberdade financeira, né? Vamos colocar. Então, a gente viajava muito, assim, passeando, sempre, né? Fazendo coisas de casais. E eu pensava assim, poxa, tá tão legal nós dois, pra que eu vou querer filho? Mas eu sabia, eu tinha um entendimento que uma hora eu teria que ter. Por quê? Porque quando a gente começou a namorar, ele sempre quis ser pai. Tipo assim, entenda assim, se fosse uma coisa, quando a gente começasse a namorar e eu falasse pra ele, olha só, eu não quero ser mãe. Você quer namorar comigo assim mesmo? Eu não tenho planos de ser mãe. Você vai ficar comigo assim mesmo? E ele falaria, não, tudo bem, eu vou encarar essa. Tá bom, beleza. Só que isso nunca foi o acertado entre a gente. A gente já tinha falado de filho outras vezes, né? Quando a gente era mais novo, a gente começou a namorar, a gente era criança, né? Então, tudo bem. A gente conversava de tantas coisas, mas era um futuro ser pais pra gente na época, né? É o que eu penso. Era um futuro muito distante, porque Sim. a gente só queria se curtir. A gente foi muito amigo um do outro, né? A gente se curtia ao ponto de curtir nós mesmos juntos, assim como amigos e como casal, como sair, como se divertir. Então, a maioria das nossas diversões, né, amor? Foi os dois juntos, os dois colados, misturados. E a gente não... Ser pais era algo assim um pouco distante pra gente, né? Sim. E eu não tinha esse desejo, né? Tipo, era mais ou menos assim, eu não quero ser. Pode ser que eu seja, mas não é uma coisa que ardia no meu coração, sabe? Aquela coisa, nossa, aquele desejo de ser mãe, nossa, eu quero ser mãe. Então, pra mim, era aquele tanto faz. Tanto faz. Um dia, quem sabe? Sim. E aí, de repente, surgiu essa vontade de nós, da gente engravidar e tudo mais, e aproveitar o momento que a gente está vivendo no Brasil, a questão do plano de saúde também. Eu acho que não foi nem assim, acho que não foi nem que surgiu a vontade de engravidar. A questão foi o quê? A gente tava vindo pros Estados Unidos. Oi? Não traz a memória. Deixa eu trazer a memória dele, gente. A gente tava vindo pros Estados Unidos. E a nossa visão de Estados Unidos, de Califórnia, que é o estado que nós moramos, a saúde é tudo muito caro, muito caro. Então a gente imaginava assim, poxa, até a gente conseguir ter um plano de saúde, né, lá e conseguir fazer exames, essas coisas assim, a gente não sabe como é que vai ser. Vamos fazer um check-up de tudo que a gente precisar, todos os exames que a gente precisar, que a gente já vai pra lá já tranquilo. E esse era um deles, de saber o porquê que a gente não conseguia engravidar, né? Sim. Se eu não me engano, você já tinha feito o exame, né? Eu tinha feito todos os exames e meu ginecologista sempre falava assim, fala pro seu marido fazer exame. E eu não sei porque eu botei na minha cabeça que eu tinha algum problema, que o problema era meu. Mas ele já tinha falado, né? Ó, primeira coisa, pelo menos o meu ginecologista do Brasil, que era muito, muito bom, né? Ele falou assim, a primeira coisa nesse sentido, quando você tá tentando engravidar e algo tá acontecendo, primeiro faz o exame no homem. Primeiro vamos verificar o homem. Se não tiver nada com o homem, a gente passa pra mulher. Até porque os exames da mulher são muito mais doloridos, são muito mais... pouquinho mais pesados do que... Ah, filha! Filha, você soltou uma rajada no meio do... Faz parte, né? Falha de sistema. Falha nada, tá tudo funcionando super bem. Graças a Deus. Então, tipo assim, pro homem é muito mais fácil, né? Então, isso é até uma ideia, se você tá passando por esse mesmo problema, né? Já tá há alguns anos que você tá tentando e não tá conseguindo. Primeira coisa que você faz um exame. O homem faz um exame, é um exame tão rápido, tão rapidinho e tão importante. Então, primeiramente, para procurar, vai vasculhar no homem e depois pra mulher. Eu tenho um insight para vocês, homens. É o primeiro, tá? Primeiro do podcast de hoje é o seguinte. E eu tenho certeza que muitos homens passam nessa cabecinha aí, o que eu vou te falar agora. Na hora de fazer esse tipo de exame, o exame de... Esqueci espermograma. O nome. Espermograma. Na hora de fazer esse espermograma, antes de fazer... Você pensa sobre um constrangimento incrível, porque é um constrangimento enorme fazer o espermograma. Mas, cara, você não pensa no lado da mulher. Eu não pensava no lado dela. Depois que eu fiz o exame, eu comecei a pensar, caramba, cara, se o espermograma é constrangedor pra mim, imagina ela fazer o exame. Ela ficar assim, as mulheres ficarem, né, literalmente assim, e todo mundo fazer um check-up ali dentro. Cara, se é constrangimento pra sua esposa, por que você também não pode passar pelo mesmo constrangimento, pegando o link do último vídeo, se vocês são um time?
Então, eu tinha isso na minha cabeça. De tipo assim, cara, eu vou passar um constrangimento enorme, por que eu vou passar por isso e tudo mais? Mas era necessário. Então, cara, se vocês são um time, vai lá, faz o exame, joga o constrangimento de fora, porque as mulheres, passam por constrangimentos muito maiores do que o nosso constrangimento, cara. Isso é verdade. Isso né? é verdade, isso é fato. Então... E aí, detectamos que... Eu fiz o exame, detectamos que o problema era... Com ele. Era comigo. E, é engraçado, né? Porque tem frases que marcam, né? E eu lembro exatamente da frase que era um médico, assim, bem um pouco rude, né, amor? Ele é meio brincalhão, mas aqueles caras meio rude, assim. Porque eu acho que uma coisa dessa que é tão séria, eu acho que a gente tem que ter cuidado como a gente fala, né? E ele chegou pro Juliano e falou assim, com esse número aqui, é impossível, você nunca vai engravidar ela. Aí, né, eu lembro da cena, a gente voltando, né, e o Juliano, tipo assim, deu uma meio que chorada, né, uma choradinha assim. Só que na minha cabeça tava aquilo, tudo bem. Tipo assim, porque como eu falei pra vocês, tanto faz pra mim, não era uma coisa que, nossa, mexeu comigo eu não poder ser mãe, né, naquela época, né. Então foi algo que ficou tudo bem, com certeza na cabeça do Juliano ficou um pouco mais, né, mais bagunçada ali, mas passou. A gente tava com essa coisa também de vir pros Estados Unidos, aquela adrenalina, aquela coisa de tudo novo. Enfim, viemos pros Estados Unidos. Chegamos aqui, e aí não pensa em filho quando você chega aqui. Por quê? Porque é muita adaptação. Não dá pra você parar pra pensar, já cheguei, eu já vou engravidar. A não ser os casais que chegam e no meio do percurso aqui, 1 ano de Estados Unidos, engravidam porque... tem ali o processo natural todo em dia, tá tudo certo. Não foi o que ocorreu com a gente. Nós tínhamos um problema, precisávamos tratar desse problema. Não tinha como parar para tratar do problema com tantas coisas acontecendo. Adaptação, língua, cultura, trabalho, entendeu? Muita coisa para aprender. Não dava tempo pra gente parar e poder tratar do problema. Até que a gente decidiu, né? Depois de um período, nós decidimos... analisar novamente, né? Fazer os exames, repetir os exames todinho aqui. E eu vou falar pra vocês o que acendeu em mim a vontade. Porque até então eu realmente não tinha vontade. Mas os Estados Unidos em si, ele é um país muito família. Você vê muito isso, né? Você vai nos parques, as famílias, na praia, as famílias sempre junto. E a gente começou... Nós participamos de uma igreja... onde é um casal, tipo assim, que tem uma família linda, né? Muito bem estabilizada, com 3 filhos lindos. E ela falava muito sobre isso, né? A pastora falava muito sobre isso, sobre a importância da família. Então eu aprendi muito com eles essa questão da importância da família. E o que eu comecei a pensar, né? Lembrando que a maior cabeça de não querer era mais minha do que a dele, né? Então eu comecei a pensar assim, nossa, calma aí. A gente tem um amor tão lindo. A gente tá junto há tantos anos. Eu acho que seria um egoísmo a gente não deixar um fruto desse amor que é tão lindo. E eu comecei a pensar também no que Deus quer. Deus ama a família. Família é um projeto de Deus. Então, eu pensei, poxa, não tem porquê. Eu tô sendo egoísta se eu não quiser ter um filho com o meu marido, que é uma pessoa que me ama tanto, uma pessoa que eu amo tanto. Imagina ver um fruto nosso. Deve ser uma coisa assim... Sem explicação, né? Deixar um legado, né? Porque a Zoe, ela é a extensão do nosso legado, né? Do que a gente vai... O nosso legado tá aqui, ó. Vai ser o que a gente vai ensinar pra ela, vai ser a pessoa que ela vai se tornar. Ela é a resposta do nosso legado. Então, isso... tanto que eu até falei com a pastora, né? Eu cheguei pra ela depois que a gente foi lá com a Zoe e tudo, e agradeci, falei que ela tinha sido também uma grande responsável por plantar esse desejo no meu coração, de fazer esse entendimento, né? De quão importante é a família, né? Não só isso também, mas esse casal de pastores, eles oraram com a gente também, períodos antes, né, da gente começar o tratamento e tal. Eles nos acompanharam um pouquinho em oração. Muitas pessoas, e a gente vai falar no decorrer aqui, oraram com a gente também. Profetizaram, oraram sobre as nossas vidas, declararam sobre as nossas vidas para que a gente viesse ter filho e tudo mais. Então, repetimos o exame. Repetimos os exames aqui. Na verdade, eu repeti, né? Eu comecei repetindo os exames. Até porque a gente já sabia que... A gente já sabia que o problema era comigo, então eu comecei a repetir os exames aqui. E aí, tinha um casal que nós descobrimos, né? Na verdade, um casal em Nova York, né? Tudo começou com uma vinda de uma pessoa de Nova York, que começou que falou sobre o tratamento, a possibilidade de um certo tratamento para engravidar aqui nos Estados Unidos.
E um casal que estava bem próximo da gente, eles trilharam esse caminho. Sim. Eles apoiaram muito, a gente, casal de amigos muito queridos, apoiaram muito a gente. E eles falam assim, eles passavam pelo mesmo processo também, né? De não conseguir engravidar, de querer. Muitas vezes a gente orou junto, muitas vezes nós fomos pro monte junto, a gente, né, fizemos campanha juntos. E esse casal, eles tomaram a atitude de fazer esse tratamento, né? Orientado por essa outra pessoa que veio de Nova York. E eles começaram a fazer o tratamento e começaram a incentivar a gente. Cara, vocês podem fazer também, né? Só que, aos nossos olhos humanos, era algo que era impossível, porque é algo que não é barato, gente. Fazer um tratamento não é barato. E a gente pensou assim, como que a gente ia fazer isso? Imagina. Duas coisas que eu pensei. Na verdade, eu orava muito ao Senhor para que o Senhor fizesse um milagre. Só que o milagre da maneira que eu imaginava. Então, é outro insight que eu quero te falar. Deus não vai tomar, não é que ele não vai tomar, é que ele tem as maneiras dele de fazer o milagre. E às vezes o percurso que Deus vai tomar sobre a sua vida não é aquele que você imagina. Então eu acreditava que nas situações naturais nós pudéssemos engravidar. Claro que é possível, para Deus nada é impossível. Mas Deus, no meio do percurso, no meio do projeto que ele trilhou pra gente, tem muito mais coisas para acontecer do que aquele milagre que nós colocamos e idealizamos na nossa cabeça. Então foi exatamente o que aconteceu. Eu idealizei que nosso milagrinho iria acontecer da forma natural, que Deus ia atuar o milagre da forma natural. Mas ele atuou o milagre de uma forma completamente diferente. Sim. E esse casal, eles falavam isso pra gente, né? O esposo da menina falava isso pra mim. Ele falou assim, cara, Deus tem suas maneiras de fazer as coisas. Às vezes não é sempre da maneira que a gente imagina. E eu falei assim, não, cara, eu creio que Deus vai fazer o milagre. Eu creio que Deus vai fazer o milagre. Até que ele me deu um empurrão. Até que ele falou pra mim assim, eu nunca vou esquecer da atitude dele. Nunca. Eu sou muito grato à atitude dele. Ele falou assim, eu vou pagar a primeira consulta. Foi. Ele e o pastor da igreja que nós estávamos falou assim, ó, nós vamos nos juntar e nós vamos pagar a primeira consulta. Esse é o ato de fé. Foram e fizeram isso e nós fomos para a clínica para começar um processo de exame e tudo mais. Só para voltar aqui um pouquinho, eu repeti o exame, né? O exame deu a mesma quantidade. E aí nós começamos o tratamento nessa clínica que o casal tava fazendo. Quer falar alguma coisa pra gente acrescentar? Não, não, é isso, a gente começou o tratamento. Nós fizemos o exame 2 vezes aqui, né? Ele precisou repetir o exame 2 vezes antes. E os 2 exames deram a mesma coisa. E o médico falou, olha, dessa forma aqui, só através de inseminação artificial. Ele falou assim. Foi aí que a gente tomou o baque. Cara, aí eu comecei até a dar uma olhada, né? Pra me ter um pouquinho de noção, né? Então, ao meu olhar, foi o que eu falei, era impossível fazer inseminação artificial. Então, a gente começou a nossa oração Senhor, faça o natural. Porque a gente não tem condições de fazer para você ver como que, né, porque a fé seria, Senhor, faça. Sim. Senhor, faça. Se for para fazer natural, ele vai fazer. Se for para fazer de uma outra forma, né, inseminação, ele vai fazer também, ele vai dar um jeito, assim como ele fez, né, de aparecer o dinheiro, de alguma forma. Vem, papai, agora. Sim, e aí começamos o tratamento e verificamos que a quantidade de esperma não era suficiente, que era o que eu produzia, mas produzia uma quantidade pouco. E aí na saída, uma médica da própria clínica indicou um médico super especializado na área e nós fizemos uma consulta com esse médico. E nesse sentido, já adiante, as coisas já eram pagas, né, amor? A gente já estava pagando os exames todinho e correndo atrás, trabalhando duro para poder... A gente traçou como objetivo, é isso que a gente quer, esse é o nosso sonho, vamos embora. A partir de então, nós declaramos esse sonho e nós seguimos em frente. Uma coisa muito importante que eu lembrei agora. Eu tomei banho gelado durante 1 ano e eu chamava de pico de coragem, mesmo no inverno. Para quem é do Brasil vai entender por que pico de coragem. No inverno, aqui na localidade, no pico do inverno, bate 1 grau, né? Mas nós viajamos para Lake Tahoe, onde é neve, e chegou a fazer lá -3 graus.
Tem Nova York, por exemplo, às vezes em algum lugar em Nova York bate menos 30. Então você que tá de Nova York, tá no ouvindo, vai falar assim, isso aí é fichinha. É verão. É verão. Mas eu continuei tomando banho gelado e declarando. O que eu declarava? Obrigado pelo meu filho. Obrigado pelo meu filho. Todos os dias eu declarava. Eu tomava banho gelado e eu declarava. Obrigado pelo meu filho. E o banho gelado não era um mantra. Era uma lembrança. E eu chamava de pico de coragem. Então quando eu entrava na água gelada, eu lembrava do que eu precisava agradecer, do que eu precisava declarar. E eu declarava todo dia. Obrigado pelo meu filho. Obrigado, meu filho. Isso foi antes do exame. Isso foi antes da clínica. Né, mano? Sim. E aí, eles fizeram... Esse médico especializado viu que o pai não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mulheres, isso é completamente normal para nós homens. Alguns conseguem, a maioria não consegue. Né? Eu não consigo segurar a menina e falar olhando na câmera ao mesmo tempo. E aí, esse médico ele bateu o martelo. Ele falou assim, olha, se a gente fizesse tinham 2 processos, né, amor? Um processo que era a inseminação in vitro. In vitro. E a outra era... A inseminação artificial, né? Normal. Normal, que injetava, né? Já direto na mulher. Né? E aí ele viu, a quantidade que você tem. Não dá. Ele me explicou lá, fez um desenho. Eu tenho desenho até hoje do médico. Ele falou assim, não dá. A gente pode tentar por esse processo. Você vai gastar em torno de uns $10 mil, o processo mais barato. E a chance é muito, muito reduzida de dar certo. Então, a maior chance é a inseminação in vitro. Eu saí de lá arrasado. Esse dia eu saí de lá muito arrasado. Que, tipo assim, ele bateu o martelo. Que até então, mesmo no Brasil, eu tava com muita fé de que a gente ia conseguir. Que eu tomar remédio. Eu tomei medicamento durante uns 2, 3 meses. O UFC tá rolando aqui solto. Ele falando e o UFC rolando. Eu tomei medicamento uns 2 meses, 2, 3 meses, se eu não me engano, pra tentar aumentar a quantidade, mas não deu certo. Não deu certo. E esse médico bateu o martelo. E aí começa o processo da inseminação in vitro, que já era um outro processo completamente diferente. Que era o caminho mais caro. Tivemos que tomar o caminho mais caro. Sim, né? Tivemos que tomar o caminho mais caro. E aí, amor? Não tô conseguindo, gente. Essa criança hoje tá... Deu café pra ela? Não, deu algum açúcar pra ela. Então, antes de falar sobre esse caminho mais caro, eu queria falar que Deus realizou o que Ele me mostrou em sonho. Tô falando muito sobre a parte espiritual, porque lá no início eu tinha falado pra vocês como o Espírito Santo ele vai agindo. Então eu falei sobre diferentes níveis de fé que eu achei que fosse uma coisa, a maneira do milagre fosse da minha maneira e não era. Eu aprendi demais. Cara, a minha fé eu não sei se eu falo que ela foi renovada, ela foi acrescentada, mas eu sei que eu vivi uma experiência diferente nesse processo. Um processo que eu precisei dar um passo. Nós precisamos dar passos que nós não estávamos enxergando à nossa frente. Não tinha como enxergar, gente. Era algo muito caro, que a gente não tinha como pagar, a gente não tinha como enxergar. E quando nós fomos na clínica, né, e verificamos o valor e tudo mais, nós começamos a correr atrás de tudo que era possível fazer para poder a gente pagar. E pagar à vista não tinha como, nós não tínhamos condições financeiras para pagar à vista. Então a gente começou a ver se podia financiar. E aí nesse processo de verificar se precisava financiar e tal, nós vimos que nós não conseguiríamos financiar. Apenas um casal de amigos que precisava ser casado e americano que conseguia financiar pra gente. A clínica determinou isso, né? A financeira da clínica determinou isso. E aí Deus me trouxe a memória de um sonho. Deus me trouxe a memória de um sonho de um amigo que daqui, é muito querido, sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim. E nesse sonho, esse amigo, ele me levantava de uma forma bem sobrenatural, ele me levantava. E não importa falar os detalhes agora, mas só para você entender. E quando eu nunca, esse sonho foi anos atrás, eu nunca entendi a interpretação desse sonho. Eu tinha esse sonho anotado porque eu anoto os meus sonhos.
e eu nunca tinha entendido a interpretação desse sonho. Nesse dia que a mulher da financeira bateu o martelo, ela falou, o UFC tá brabo ali, o UFC. E ela bateu o martelo e ela falou assim, ó, não dá pra vocês financiarem só nessa e nessa condição, alguém pode ser o seu sponsor. E eu lembrei do sonho e eu falei assim, amor, eu não consigo pedir as coisas. Outra coisa que eu aprendi nesse falar percurso. sobre isso. Outra coisa que eu aprendi. Aprendi a receber. Eu sempre fui um cara durante a vida inteira que eu tinha um coração muito fechado para receber. Porque eu era um cara que eu sempre batalhei bastante, eu sempre aprendi a doar, a dar serviços, a ajudar. Mas tanto quanto dá, é você aprender a receber. Porque se o Senhor ele tá te dando uma bênção, como que você rejeita ela, mesmo que seja no seu coração? Você tem que aprender a receber as bênçãos que Deus está te dando. Tem gente que não recebe bênção porque é tímido, cara. E é o Senhor que está te abençoando. O Senhor ele tá usando pessoas, porque melhor é dar do que receber, para que que atuem nesse princípio de melhor é dar do que receber, para te abençoar. E se você não aprende a receber, você não deixa a pessoa entrar nesse princípio, você não deixa o poder de Deus agir e o milagre acontecer. Então eu tinha o meu coração um pouquinho fechado quanto a isso. Eu comecei a aprender muito nesse processo de aprender a receber mesmo, literalmente. Isso então mais um insight para você, né, nessa questão. Porque às vezes, gente, vamos colocar aqui, às vezes é o orgulho. Às vezes o orgulho tá te impedindo de alcançar algo que já tá liberado para você, mas você tá com o coração fechado, com orgulho, e você não está conseguindo acessar aquilo que já está liberado. Ou seja, né, Deus já tinha mostrado em sonho que iria fazer, e essa pessoa que nos ajudou é totalmente aberta, é uma pessoa assim totalmente amiga, sabe, totalmente ajudadora. Só que mesmo assim o orgulho não deixava, né, a gente chegar, não a gente, né, nesse sentido foi realmente eu precisava ser tratado nesse sentido. Só que eu como esposa, eu respeito ele, eu espero a hora dele e fazia o quê? Eu só orava, Senhor, se for esse caminho, toca no coração dele. Se for isso que o Senhor quer, se for isso dessa forma que o Senhor separou, o Senhor vai tocar no coração dele e a atitude vai partir dele. Então isso também é uma outra coisa, né? Porque eu poderia muito bem ficar no ouvido dele o tempo todo buzinando no ouvido dele. Ah, você tem que fazer, para de ser orgulhoso, para de ser isso, para de ser aquilo. Mas a sabedoria é o quê? Eu me calo, eu entendo e eu oro. E orando para quê? Senhor, toca no coração dele. Toque para que ele veja, para que ele enxergue a forma que o Senhor quer fazer. E aí no meio das conversas eu falava, amor, será que a gente pede? Será que se a gente fala? E aí minha esposa, enfim, é maravilhosa. Aí ela chegou para mim e falou assim, amor, não, a gente já tem. A gente tem um sonho na mão, nós chegamos até o limite. Quando nós chegamos até o limite das nossas mãos, é o cenário perfeito para o milagre. Então não, a gente já tinha. Então a gente chamou o casal na nossa casa, a gente convidou eles para jantar, nós expomos a situação e uma frase, eu lembro mais ou menos nesse sentido, a frase, né? Não vou falar a frase correta que ele falou, mas foi mais ou menos nesse sentido. Quando nós explicamos tudinho, que nós precisávamos de um sponsor para financiar pra gente, ele falou mais ou menos algo no sentido, como é que a gente faz? Onde a gente assina, como a gente faz? Não foi nem jantar, a gente tava preparando um jantar aqui em casa e não conseguimos. Nós vamos tomar um café. Foi no café? Foi no café de manhã. E a gente, tipo assim, aí fomos pra lá pra casa deles, aí sentamos conversando, aí a gente, né, o Juliano tomou aquela respirada funda e falou, e contou a situação. E a frase dele falou assim, e como é que a gente faz? Tipo isso, como é que a gente faz pra isso acontecer? Só isso. E é uma pessoa que, não só por causa desse ato, né, mas de outros atos, pela vida da pessoa mesmo, é uma vida ajudadora, uma vida assim, uma pessoa que ama ajudar. Cara, eu amo demais essa pessoa e, enfim, nos ajudou bastante e nos ajuda até hoje, né? Até hoje nos ajuda. E começamos o tratamento, que não foi barato, não foi um tratamento barato. Não. Foi um tratamento muito caro. Além do financiamento, nós tivemos que pagar muita coisa, né? Tínhamos que pagar muita coisa. Nós tínhamos cartões na época. Aqui
nós usamos todos os recursos. Todos os cartões. Todos os recursos Fora que nós tivemos. cartões que a gente teve que fazer em cima da hora para poder... Sim. Né? Meu crédito estava muito bom, o nosso crédito aqui estava muito bom e nós fizemos cartão. Não tem vergonha nenhuma de falar o que eu vou te contar hoje, para que você entenda como Deus faz as coisas. Como o Espírito Santo faz as coisas, mesmo que a gente possa achar que é um turbilhão, a gente está se metendo em umas coisas absurdas. Não estou falando para você meter os pés pelas mãos. Eu estou falando para você entender o que é milagre. O que é milagre, o que é a mão de Deus sobre a sua vida, não tem que fazer. Você mete as caras e vai embora. E nós tínhamos cartões, nós tivemos que fazer cartões para pagar, porque medicina aqui nos Estados Unidos é muito caro. Se no Brasil é caro, aqui é muito mais caro. E toda hora vem aparecendo uma coisa nova, né? Você pensa, tá, agora não, daqui a pouco aparece uma coisa nova. Não, agora não, aparece uma coisa nova. Sim, e aí começamos o tratamento. Esse valor financiado, ele foi direto para a farmácia, porque a farmácia ia dar medicamentos manipulados, né? Para que ela tomasse todo dia, né? Todo dia ela tinha agulhas para poder injetar do medicamento. Então foi um processo dolorido também. Então ela começou o tratamento, muita agulha. Hormonal, né? Hormonal, para poder preparar o corpo, para poder segurar o neném. E aí, no meio desse processo, já pagando tudo isso, fizemos outros exames e descobrimos que eu tinha que fazer uma cirurgia no útero. Porque o meu útero tinha... É como se tivesse uma massa nele e não deixava ele no formato inteiro, né? Então eu falei assim, vamos tirar essa... A doutora falou, vamos tirar essa massa. Tem um nome, né, específico, eu não sei qual que é, vocês me perdoem. Mas pra deixar o útero bem limpinho pro neném. E sabe o que eu lembro? Eu lembro que essa clínica, né, a gente foi muito bem tratada nessa clínica. Essa clínica é muito boa, eu indico. Eu vou até colocar aqui embaixo, mas vamos colocar aqui da clínica pra quem é daqui da Califórnia e quiser fazer também, procurar. Eles são maravilhosos. E eu lembro que eu precisava fazer exame de sangue, né, quase toda semana. E fazer a trans pra poder ver como é que tava os óvulos, tudo certinho. E uma vez, quando eu fui fazer o exame de sangue, a enfermeira chegou pra mim e falou assim, vamos lá, mama? Ela me chamou de mãe pela primeira vez, me chamou de mamãe pela primeira vez. Aquilo ali, tipo assim, veio aquela... Eu sou mãe. Eu já sou mãe. Tipo assim, então veio, tipo assim, aquela... Nossa, eu já sou mãe, tá acontecendo, eu tô vivendo, eu já sou mãe. Então aquela palavra daquela enfermeira, tipo, pra mim ali... É como se tivesse realmente aberto um horizonte, assim, da minha visão de mãe, né? E foi tudo muito bom, né? Porque a gente orando o tempo todo também, os nossos pastores, né? Também com a gente orando, jejuando com a gente em todos os processos, né? Ali, a parte da ovulação, eu tive 24 óvulos. E, tipo assim, às vezes isso pra uma pessoa não é tão fácil. Tem gente que tem 1 óvulo, 5 óvulos. Então, eu tive 24 óvulos e no total ficamos com 11 óvulos bons, né? Que a gente podia, né, tá com esses 11 óvulos. E, gente, isso aí já é um milagre. Até aqui o Senhor já tinha feito um milagre. Fizemos a cirurgia também, graças a Deus, foi um sucesso, tudo certinho. Útero, tudo perfeito. E fomos chegou o dia de fazer a gente ia implantar, né? Vamos implantar. Só para falar um pouquinho sobre essa parte, né? Que eu quero muito colocar uma ênfase no que Deus fez durante esse processo, porque enquanto a gente caminhava sobre a palavra do nosso milagre, ao redor estava acontecendo um turbilhão de coisas. Por quê? Ela ia implantar, ela estava preparando o corpo dela, nós perdemos uma fonte de renda, só eu fiquei com uma fonte de renda, então só eu estava trabalhando enquanto ela estava em processo, e a gente teve que pagar isso, e a gente tinha que pagar os cartões, né? Essa cirurgia, só a cirurgia foi $3.000. Foi $3.000. Né? Só a cirurgia que ela teve que fazer no útero foi $3.000. Nós tivemos que fazer um cartão para poder fazer a cirurgia. Em cima da hora, nem sabíamos como ia pagar o cartão. Nós nem tínhamos ideia de como a gente ia pagar o cartão. A gente só sabia que, cara, a gente não pode, não tem o que fazer. A gente tá no caminho do milagre, e tipo assim, é igual um amigo meu fala, chuta a bola e corre. Nós tínhamos chutado a bola, agora é só correr atrás, não tinha o que fazer. Mas em relação à clínica, o passo era nosso, o caminho era de Deus. Sim, né? total. O caminho era total de Deus. Total. E aí, cara, fizemos
A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo com a cirurgia e no dia da implantação... Nossa, gente, é muito emocionante. É muito emocionante essa... Você saber que você tá indo ali pra você, né, concretizar o seu milagre, né? A gente saiu de casa assim, cheio de expectativa, né? Aí a gente no caminho pensando que a gente vai entrar 2 e nós vamos sair 3 ou 4. Bom, a gente chegou na clínica, essa é a clínica. E a gente vai entrar 2, vai sair 3 ou 4. Em nome de Jesus. Voltamos, que agora o neném foi pro quarto. Depois de ter acordado ela. Então, na clínica nós tínhamos aquela expectativa, né? Nós entramos 2 e voltamos... Voltamos 3. E a gente tinha expectativa que ia voltar 3 ou 4, na verdade. Ou 4. E, gente, muito, muito, muito emocionante, porque eu pude ver, nós pudemos ver na tela a enfermeira, ela injetando o nosso milagre. Nós vimos o momento da implantação. Nós não podíamos filmar, mas nós vimos ela injetando lá. E eu vi exatamente na hora que a Zoe estava entrando no forninho. E uma coisa muito importante também, que durante todo esse período de tratamento, né, que eu precisava estar ali com a minha cabeça muito tranquila, precisava estar ali, tipo assim, muito positiva, né? Então, eu não via nada que era negativo, eu não escutava histórias negativas. É muito importante. As pessoas, se viessem me contar algo que deu errado, eu não queria ouvir, não quero ouvir, tipo... né? Porque realmente eu alimentei a minha mente só de coisas boas. Eu via vídeos só de testes positivos, de tratamentos que deram certo. O tempo todo eu sempre só declarando coisas boas. Então eu tirei de mim toda a negatividade. Ah, Bianca, você tá vivendo... Isso aí é mundo de fantasioso. Você precisa ser realista. Tudo bem, não é que eu não tinha ideia que poderia dar errado, porque graças a Deus a gente tem na nossa cabeça, né, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus. Só que eu entendia que Deus tinha nos dado uma promessa, ele tinha nos deixado chegar até ali, e eu tinha muita convicção e fé de que tudo daria certo. Então, se por um acaso não desse certo, a minha parte... eu fiz, eu acreditei até o último minuto, eu enchi a minha casa de adoração, eu enchi a minha vida de adoração, eu só escutava coisas boas no meu celular, eu só via vídeos bons, eu estava o tempo todo ali me alimentando da palavra, me alimentando da voz do Senhor. Então isso é um conselho muito, muito assim, para você tomar para a vida mesmo, né? Então, ali, se você está passando por um processo como esse, qualquer tipo de processo que você esteja esperando, alimente a sua vida com palavras positivas. Não veja, gente, fale mesmo, olha, eu não quero ouvir, não me conte que eu não quero saber. Eu não tô nessa vibe de ouvir essas coisas ruins. Alimente a sua mente com coisas positivas. Sim, proteja o seu milagre. Proteja o seu milagre, literalmente. Cerque o seu milagre, proteja ele. Nós passamos por algumas situações que a gente precisou ser muito radical em proteger o momento que a gente estava vivendo. Amigos, até amigos queridos, cara, que, tipo assim, às vezes não estavam entendendo. Não tô entendendo, eu te fiz alguma coisa, você tá tão afastado, você tá tão isolado, vocês estão isolados, o que tá acontecendo, o que eu fiz com vocês? Amigos, nós continuamos amando vocês o tempo todinho, a única coisa que a gente estava fazendo era protegendo o nosso milagre, não protegendo o nosso milagre de vocês, mas protegendo o nosso milagre de toda circunstância que poderia ocorrer, por isso que nós nos reservamos. Sim, nós não contamos pra ninguém, na verdade. A única pessoas que sabiam desse processo eram os nossos pastores, que era quem estava orando com a gente, nos ajudando em todo esse processo, tanto em oração, até financeiramente também eles nos ajudaram. Esse casal de amigos que estava com a gente também desde o começo, torcendo pela gente, né? Eles já estavam com o milagre deles já. Então, tipo assim, só essas pessoas que sabiam. Ninguém da minha família, ninguém da família do Juliano, nenhum amigo. Realmente a gente se reservou para esse momento, né? Foi o que o Juliano falou, para ali, né, protegendo o nosso milagre. A gente protegeu e tudo isso. E o nosso milagre acordou. Eu vou lá buscar. O neném acordou e a mamãe foi pegar um café. Esse é o Couple Love Cast. É assim que nós somos, né? E chegou o momento da gente falar. Chegou o momento da gente falar pra todo mundo que nós contamos ali por volta de 3 meses, né? 3 meses, sim. E
só um pouquinho antes, para você entender, nesse processo da IVF, que é a inseminação in vitro, nós tínhamos 60% de chance de dar certo, 40% de dar errado, segundo a perspectiva humana, certo? Nós tínhamos nosso milagre, nossa convicção, mas perspectiva humana, 60% de dar certo. E se desse errado, Deus iria continuar sendo Deus, mas a gente financeiramente, Deus poderia fazer tudo de novo. Mas na nossa capacidade humana, nós não teríamos condições de fazer de novo. E a gente ainda ficaria com a dívida, porque como a gente falou, lembra que a gente financiou, ou seja, a gente estaria pagando um carro sem ter o carro. Só mais que um carro, né, neném? Ser mais carinho que um carrinho. Ela não tem valor inestimado. Chegou o momento da gente contar, e nós contamos para nossos familiares, nós postamos no Instagram e tudo mais. E aí, cara, amigos choraram, famílias choraram. Muita gente que acompanha a gente desde o nosso namoro, né, amigos de infância, eles esperavam tanto quanto a gente esse momento. Porque é o sentimento que eu tinha, é o que a Bianca tava falando, sobre a extensão do nosso amor. Assim, cara, a gente tá junto há tanto tempo e, cara, ver um pedacinho nosso, ver a extensão do nosso amor é milagroso, né? Sim. É milagroso e é maravilhoso. Então, amigos, muito obrigado. E eles também, amigos e familiares, eles também esperavam por isso. E muita gente chorou bastante, né, amor? Ficaram muito emocionados com a chegada da Zoe. E aí, gravidez foi maravilhosa. Maravilhoso, gente. Que gravidez. Não senti nada, super tranquila. A Zoe crescendo maravilhosamente bem, super saudável. Não tive enjoo, não tive nada que né, uma grávida normalmente às vezes tem. Minha gravidez foi muito, muito boa. Boa demais pra ser verdade. Porque aí chegamos na hora do parto. Eu tive a Zoe com 40 semanas, né? Esperamos até a data, que seria dia 12 de junho, seria a data limite, né? Pra ela poder vir, né? Aqui nos Estados Unidos. E a Zoe nada. A Zoe, tipo, tava super de boa. Tava de boa no forninho dia dela. antes eu tava na praia, tomando banho de praia. Então, tipo assim, ela muito tranquila. E aqui a gente tem o processo de indução. Aqui nos Estados Unidos nós temos o processo de indução. Quando chega na data, eles começam a falar pra você induzir. Até pela minha idade, né? Eu engravidei com 35 anos. Eu engravidei com 35 anos. E pra eles, 35 anos aqui nos Estados Unidos já é uma gravidez de risco. Eles já falavam que era uma gravidez de risco, tanto que eu tive, né, um tratamento mais especial, que não sei o quê, e por ter sido também inseminação artificial, eles falavam, ó, tem que induzir, porque é risco pra criança, é risco pra você, enfim. Fomos induzir, fomos pro hospital pra poder, no dia 12 mesmo, né, de junho, fomos pro hospital pra poder fazer a indução. Só que, gente, olha, a gente começou a fazer a indução no dia 12. E são vários processos, né, durante esse período de indução. Tem um remédio que esse remédio ele é essencial para que consiga, né? Só que a Zoe, ela não aceitava. Ocitocina, se eu não me engano. Ocitocina, eu acho que é injetado ocitocina. A Zoe, ela não aceitava esse remédio. Então, toda vez que injetava o remédio, colocava o remédio na minha veia, o coração da Zoe baixava. Então, os médicos não podiam, né, continuar, porque o coração dela tava tendo essa oscilação no coraçãozinho dela. E eu cheguei a até 7,5 de dilatação para poder ter o parto normal, porque aqui nos Estados Unidos eles induzem o máximo você ter parto normal, diferente do Brasil, né, que você vai pro particular, eles fazem logo que você faça um cesárea, né? Aqui não. Aqui eles vão fazer você ter tudo para ter o normal. Para você ter o normal. E eu cheguei a 7,5 de dilatação. Aí estouraram a bolsa. Não, depois que estouraram a minha bolsa, o processo final era estourar a bolsa, conjuntamente com o remédio. E foi aonde realmente eu fui pra 7,5. Depois que a gente foi pra 7,5, a gente pensou assim, agora vai ser rápido. De 7,5 pra 10 vai ser muito rápido. Enfim, e eu não tava aguentando mais, pedi a injeção, né? A epidural. Tomei epidural e beleza, fiquei lá esperando. Só que como a gente não sabia que eles tinham tirado a ocitocina, né? Porque até então, e eu com a bolsa estourada. Quando chegou de madrugada, eu comecei a sentir uma sede, sem explicar, e eu não conseguia entender porque eu tava com tanta sede. Eu achei que poderia ser por causa da... Tá contando, tá, gente? É uma sintonia aqui, sinfônica.
Eu achava que era por conta da anestesia, né? E a enfermeira veio e falou assim, você tá com febre. Aí daqui a pouco, quando eu fui ver, tinha uma junta de médicos dentro do meu quarto, de madrugada, um monte de médicos dentro do meu quarto, e falou, olha, você pegou uma infecção na placenta. E eles ainda querendo que a gente esperasse, vamos esperar até de manhã, que a gente coloca o remédio de novo, pra ver como é que vai ser a reação dela, se ela aceitar. Então, tipo assim, na hora eu e o Juliano, a gente, né, olhamos, falamos, olha, a gente não quer mais, não tem mais condição. Aí, perdão. Não, é isso. Aí a gente falou, nossa, eu tava sofrendo, a minha filha tava sofrendo, eu não queria cesárea, eu quero cesárea, eu não quero mais tentar nada. A gente quer uma cesárea e quer agora, tipo assim, né, o mais rápido possível, porque o nosso medo era acontecer algo pior, gente, uma infecção na placenta, tava tudo aberto, eu poderia ter uma infecção generalizada, eu não sei, a gente tá no hospital, né, enfim. E assim, pra gente, tava eu e a Kelly, anjo da nossa vida, ficou com a gente o tempo todinho, dando apoio. Dormindo pra mim, lá dormiu com a gente, muito, muito obrigado. Então tava eu, Bianca e Kelly, e nós, eu e Kelly, a gente tava olhando a Bianca, e a Bianca só ficando inchada cada vez mais. Ficando inchada, não, mas isso aí foi depois que eu ganhei a Zoe, né? Não foi antes? Não, o inchaço foi depois, vida. Você começou a ficar inchada antes, começou a ter retenção de líquido antes. E aí ela tava começando a ficar inchada um pouquinho antes, e ela tava estranha, ela tava começando a ter um comportamento mais estranho. Já tava mais lenta, né? Então ela já tava nesse processo de infecção. E aí quando os médicos vieram, né? Depois que eles saíram, ficou eu, Bianca e Kelly, a gente, vamos orar. Aí começamos a orar, para que tudo desse certo, e decidimos falar com o médico e bater o pé de que a gente queria cesárea, a gente não ia esperar estancar a infecção, parar a infecção, para poder continuar o processo tudo de novo, que estava se demorando muito com a placenta, com a bolsa estourada, né? Gente, pra vocês terem noção, eu cheguei no hospital no dia 12, a Zoe só foi nascer no dia 15. Eu fiquei praticamente 3 dias tentando 2 dias, né? Tentando o normal, né? Eu fiquei no total 6 dias no hospital. Eu fiquei 6 dias no hospital. Sim. E aí teve cesárea. E a cesárea ocorreu tudo bem, né? Tudo bem, tipo assim, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu tava com uma secura na boca. Eu não consegui prestar atenção em nada, gente. Nada na hora do parto, porque eu só tinha uma coisa na minha cabeça. Eu preciso me concentrar, porque a minha garganta, ela tava ressecando muito, muito, muito. Então a minha concentração era em fabricar saliva pra eu não ficar com falta de ar. Porque se a minha garganta começava a ficar querendo fechar, porque a minha boca tava muito seca, e eu sem me concentrar. Então o Juliano chegou lá e eu não conseguia nem falar. Lembra que eu falei assim, não posso falar mais. Por quê? Porque eu tava concentrando em fabricar saliva pra eu conseguir ficar calma e manter a minha respiração. Eu só lembro de uma coisa, assim, isso aí foi muito engraçado. Os médicos daqui são muito legais, tipo assim, pessoas são excelentes. Quando eu entrei na sala, tava tocando umas músicas que ele colocou em homenagem ao Brasil, né? Umas músicas, só que era um tipo de música que eu não gosto particularmente. E na minha cabeça eu pensando, meu Deus, eu preciso falar com ele, que minha filha não vai nascer ouvindo esse tipo de música. Aí eu chamei ele, eu falei assim, posso te pedir uma coisa? Aí ele, pode, claro. Você pode trocar essa música, por favor? Aí ele me deu o celular dele e eu coloquei as músicas que eu gostava, né? As músicas que eu ouvia muito durante a gravidez dela. Mas isso também foi aí já foi o meu primeiro ato de coragem como mãe. Porque eu sou muito tímida pra essas coisas, né? De tomar atitude muitas das vezes, né, amor? Às vezes eu me escondo até um pouco atrás do Julian, pro Julian tomar atitude pra mim. Se escondia. Só que ali foi minha primeira atitude de mãe. A gente vê que quando a gente como mãe, a gente vira uma leoa mesmo, né? Porque eu pensei na hora, eu falei assim, ou eu falo, ou a minha filha vai nascer ouvindo esse tipo de música e não é o que eu planejei pra ela, não é aquilo que eu quero pra ela. Então eu preciso ter coragem. Então foi a hora que eu falei assim, cara, que se dane. Meti meu inglês e falei, ele trocou e tipo assim, foi maravilhoso. Continuou sendo música brasileira, só pra você continuou entender. Sendo música brasileira. Só que pra gente, a musicalidade tem a ver com o mundo espiritual. Sim. E a gente preferiu algo que tivesse a ver com aquilo que a gente vive. Sim. E nós pedimos pra mudar, ela pediu pra mudar a música, e quando eu cheguei lá tinha uma música, eu até pensei, ué, é o One. Tava tocando músicas da igreja One, que a gente ama. O médico entende sobre o One?
entendi nada, mas tudo bem. E aí foi isso, e o parto foi bom, né? Ocorreu tudo bem. Sim. De certa forma foi tudo direitinho, ocorreu tudo maravilhoso. Só que depois disso, a Zoe até chegou aí pro quarto com a gente. Só que a Zoe teve hipoglicemia. A Zoe teve um pouquinho de hipoglicemia. E ela precisava tomar leite, ela precisava se alimentar para que o nível de açúcar aumentasse. E quando nasce, né, amor? A mãe não tem muito leite. Tem o colostro, tem o colostro, né? A gente dava ali. mas ali não foi suficiente. Então tinha que dar fórmula e colostro. Só que o colostro, gente, por mais que sejam algumas gotas que saem, isso é muito bom para explicar, né, mano? Por pequenas gotinhas que saíam, tipo assim, era muito mais nutritivo do que a fórmula, porque o colostro é muito nutritivo para a criança. E a Zoe ficou um pouquinho no quarto com a gente, depois a enfermeira decidiu que ela tinha que ir pro neonatal. Ela ficou 2 dias no neonatal. Ficou 2 dias, já. E aí eu ficava no quarto com a Bianca, eu pegava o colostro, nem que seja 2, 3 gotas na seringa, gotas de colostro. Eu ia correndo pro neonatal, alimentava a Zoe. E muito engraçado, porque nesse dia e vir, tinha uma enfermeira, chegou um momento que tinha uma enfermeira lá, e ela tava trocando a Zoe nesse momento. E eu, mesmo que eu tinha cuidado dos meus, ajudado a cuidar dos meus primos e tudo mais, eu não pegava muito recém-nascido, porque era muito molinho. Gente, vocês que são pai, uma chave virou na minha cabeça. Quando eu vi aquela enfermeira trocando a minha filha, eu olhei, analisei, vi ela trocando. Aí eu virou para um lado, virou para o outro, pegou de uma maneira, pegou de outra. Eu pensei, é assim que faz. Assim, dá pra cá minha filha aqui que eu sei fazer. E foi um instinto. A chave virou, eu falei assim, cara, eu sou pai. Aí joguei, ó, como se tivesse jogado a criança assim. Eu coloquei essa criança, já virei de um lado, já virei de outro, já comecei a trocar, já comecei a perguntar. Elas começaram a me instruir. E ali virou uma chave de pai, literalmente. Não tem aquela frase que os amigos que são pai, eles falam pra vocês assim, ou vão falar. Cara, pai só é pai depois que o filho nasce. É verdade, cara. A chave só vira depois que o filho nasce. Não é que você não amava aquele serzinho que estava dentro da barriga, não. Você amava, mas a chave do pai, ele vira literalmente depois que você pega a criança e fala assim, caraca, é meu. Eu acho que pra mãe já vira antes, né? Porque tá sendo ali formado, você tá sentindo dentro de você todos aqueles sentimentos. Mas pro pai eu acho que é real, é quando pega mesmo, né? Não, e pra mim esse período tava sendo muito difícil. Por quê? Porque durante. Eu tive a infecção na placenta e tive água no pulmão também. Fiquei com água no pulmão e retenção de líquido. Então eu enchi. Fico inchada. Muito, assim, absurdamente. Eu tava desesperador. E tossindo muito por causa da água no pulmão, né? Então eu não podia ir lá visitar a Zoe porque eu tava tendo muita crise de tosse. E em respeito também às outras mãezinhas que estavam lá com os neném, que não sabiam que era uma água no pulmão. Poderiam pensar que, né, que era resfriado, alguma coisa assim. Então eu não ia ver a Zoe. Eu fiquei esses dias todos sem ver a Zoe. Então pra mim, como mãe, aquilo ali tava tipo, nossa, me matando. E teve uma hora com essa água no pulmão, né? Isso é muito forte, né? A questão do como a gente precisa cuidar do nosso psicológico, né? Como o psicológico ele ajuda, ele afeta, né? Ele pode te derrubar ou te levantar. Teve um momento em que eu comecei a ter muita falta de ar. Eu não tava conseguindo respirar. Não tava mesmo, gente. Eu pensei, na minha cabeça, eu penso assim, eu vou ter uma parada cardíaca. E aí o Julian ia sair, eu só falei assim pro Julian, eles estavam combinando de um ia ficar, outro ia sair, eu só falei assim, gente, não me deixa aqui sozinha, tu lembra? Não me deixa aqui sozinha, porque eu tava com medo de ter alguma coisa séria. E foi acho que é onde até eles pensaram, a Bianca não tá bem, porque ela pediu pra não ficarem, mas então eu não falava. E eu aqui só concentrando na minha cabeça e pensando, eu tentando respirar e não conseguia. E eu começando a ficar nervosa. E o problema é quando você fica nervosa, você não consegue controlar a sua respiração e é onde acontece às vezes as coisas piores, né? E eu na minha cabeça, meu Deus, eu vou ter uma parada cardíaca. Meu Deus, é minha filha, que não sei o que. Passava aquela coisa, mas ao mesmo tempo eu comecei, Bianca, calma, respira.
E eu comecei a me concentrar na minha respiração. Não fala, porque se você falar, torna real. Na minha cabeça era isso. Se eu falar, eu vou tomar real. Vai se tornar real. Eles vão ficar mais nervosos, vão me deixar nervosa, eu vou ficar mais nervosa ainda. Então eu fiquei ali o tempo todo orando, me concentrando. Não vai. Não, você não vai ter parada, você não vai ter uma parada respiratória. Calma. Não vai ter, não vai ter. Seu filho, Deus te deu a sua filha, você vai criar sua filha. Eu não vou ter nada, eu não vou ter nada. Eu comecei a respirar, concentrar, respirar, até eu conseguir ficar bem. Mas, tipo assim, depois que passou, aí veio, eu falei assim, mano, eu achei que eu fosse morrer, gente. A princípio eu achei que eu fosse morrer ali. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí passamos esse período da Zoe no neonatal. E aí chegou o momento, né? De voltar pro quarto. Ai, gente. Conta esse momento de voltar pro quarto. Esse momento pra mim vai ficar marcado o resto da minha vida. Porque eu não podia ir ver a Zoe, né? E a Kelly e o Julian foram ver a Zoe de manhã. E eu fiquei no quarto sozinha, orando. E tinha uma música que eu fiquei o tempo todo escutando, o tempo todo. Eu esqueci o nome da música. Enfim. Sim. Qual é o nome dessa música? Esqueci. Enfim, eu fiquei ouvindo essa música como se fosse em loop, assim, orando, agradecendo ao Senhor pela vida da Zoe, agradecendo por tudo, agradecendo pelo cuidado dele, e chorando, e adorando, e ali só amando Jesus, sabe? E tava lá em oração, aí daqui a pouco eles entram com a Zoe. Eu não sabia, eles fizeram surpresa pra mim. Gente, ver a minha filha entrando naquele quarto foi... Acho que foi, sei lá. Eu nunca vivi. Foi até mesmo maior do que o nascimento. Porque, como eu falei, quando ela nasceu, eu tava meio groga. Não tava conseguindo, né, associar muita coisa que tava acontecendo. Mas quando ela entrou no quarto, que eu olhei, que eu pensei, acabou. Porque eu tinha conseguido ir uma vez lá. E a Zoe tava cheia de cor, cheia de toda furadinha, toda furada, cheia de aparelho pendurado nela. E eu não conseguia nem pegar ela, não conseguia nem... E quando eu vi ela entrando, assim, né? Tipo assim, acabou. Minha filha tá comigo. Agora é eu e ela e meu marido. Tipo assim, agora a gente vai começar a nossa vida. Foi, tipo assim, uma sensação inexplicável. E aí eu vi o cuidado de Deus. É como se ele realmente tivesse me dando uma resposta. Eu tava orando... No mesmo momento que eu tava orando, agradecendo, ela chegou. É como se fosse realmente um bálsamo entrando pelaquela porta. Eu queria só ressaltar uma coisa. Que a gente pulou durante a gravidez, né, com todo esse processo que a gente passou, né, de pagar muita coisa, a gente, né, a Zoe, todo o financiamento, tudo saiu tudo muito caro. E nesse período foi o nosso pior período financeiro aqui nos Estados Unidos. Literalmente, meu carro quebrou, perdi o meu trabalho, só o Juliano tava trabalhando, o Juliano tava em transição de trabalho, saindo de um trabalho e entrando em outro, e a gente com as coisas da Zoe pra comprar, e aí a gente vê o cuidado de Deus, porque, gente, a Zoe, ela ganhou tudo. Os nossos amigos aqui, que se tornaram família, né? Eles supriram a gente em todas as coisas. Fizeram um chá de fralda. A gente chegou lá, tinha um chá de fralda pronto pra gente. Lindo, que talvez se nem eu tivesse planejado, eu teria feito algo daquele tamanho, né? Com os nossos amigos queridos, todo mundo ajudando. Eu liguei pra pedir um advice, tipo assim, perguntando... Pedir um conselho. Um conselho, desculpa. Perguntando qual era a pomada melhor, qual não sei o que lá. E a pessoa tá só falando assim, ó, essa pomada aqui é boa. Ah, isso aqui também é ótimo, Bianca, você vai precisar disso. Ó, isso aqui também. Qual é a cadeira que tu tinha falado que tu queria? Essa cadeira aqui é muito boa. No final das contas, eu falei assim, ó, daqui a pouco tá chegando na sua casa, tá? Já comprei tudo. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa chegou, né? Viu meu carrinho, eu tinha mostrado, né, todas as coisas que eu tinha de carrinho, de coisas da Shein, de coisas assim que eu tinha comprado pra Zoe. E a pessoa chegou e falou assim... Daqui a pouco chegou um dinheiro na minha conta. Ah, o que é isso? Era pra você comprar o carrinho da Zoe da Shein. Tipo, como assim? O nosso quarto, tudo. A gente conseguiu montar o quarto da Zoe perfeitamente. A Zoe teve tudo. Ou seja, Deus supriu. Por mais que a gente estivesse passando pelo nosso pior período financeiro, Deus supriu cada detalhe. Cada detalhe ele supriu. Ele não deixou que faltasse nada. Que foi, filha? Irritou. Ritou. Quer participar, quer falar, ninguém deixa. Né? Uhum.
E é isso. Agora, 6 meses de Zoe, né? 6 meses de Zozinho, que para de falar aqui. Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Total. Total. Eu não me arrependo de nada. Gastaria tudo que fosse preciso. Meu Deus. Tá rindo ainda. Fala de novo isso. Gastaria tudo de novo, com toda certeza. Faria tudo de novo. Não, gente, não tem dinheiro, não tem nada que pague o seu sonho, que você pague você viver isso aqui, ó. Olhar pra Zoe todos os dias e ver, cara, é um pedacinho nosso, é um fruto do nosso amor, é aquela, como eu falei, né? Aquela que vai levar o nosso legado. Não tem. Gente, não tem preço, não tem preço. Se você tá passando por esse processo também, se vocês não conseguem, se é necessário vocês ter, né, fazer uma inseminação, algo desse tipo, confia, tome atitude, tenta tudo que for o seu alcance. O que for o seu alcance, você tenta. E o impossível, o restante, deixa que Deus faz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mais uma parte aqui da nossa história. Vamos dar continuidade nos nossos vídeos. Se inscreve no canal, ativa a notificação para você receber vídeo toda semana. A gente vai continuar falando sobre casamento, vai falar sobre casais, a gente vai falar sobre finanças de casais. A gente tem tanta coisa boa para falar. Se você que tá aí do outro lado tem alguma sugestão de assunto, coloca aqui nos comentários. E se você já passou por algo semelhante, não sei qual é a sua história, deixa a sua história aqui no comentário. Gente, o que eu leio de comentário, de vídeos inspiradores, que os comentários às vezes me inspiram mais do que os vídeos. Eu sou esse cara, eu sou aquele que lê os comentários, eu gosto disso. Então não fica com vergonha não, coloca a tua história aqui no comentário, coloque algo aqui pra gente saber o que Deus fez na sua vida, ou o que tá faltando para que Deus faça algo diferente na sua vida. Se inscreve no canal, ativa as notificações, tamo junto, um beijo pra vocês. Beijo, gente. E... Dá beijo, filha. Dá beijo, filha, pra eles. Quer não, gente. Beijo, ficar com Deus.